Fala aí, hoje 19º dia, cultivando a comunidade. E eu quero dizer para você, parabéns. Nós estamos no 19º dia, permaneça, porque aquele que permanece, ele recebe a sabedoria. E você está recebendo dia a dia algo do Senhor. O Senhor está cultivando no seu jardim uma palavra que remete ao seu propósito. Então nós viemos aprendendo que nós temos um relacionamento e nós devemos agradar a Deus. E hoje nós vamos falar sobre cultivando a comunidade. Você poderá ter uma comunidade saudável, sólida, bem-sucedida e que Deus aprova somente se trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos, tratando todos com dignidade e honra. Então, como nós vimos no último dia, nós não somos sozinhos. Nós fazemos parte de uma família. E olha só o versículo que diz em Atos 2:42. Eles passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática de oração. Então, para que a gente venha viver em comunidade, viver em igreja, como nós chamamos, é necessário um esforço. E Paulo fala sobre isso. Só que muitas pessoas nascem em lares carentes, com dificuldades, traumas, milindres já dentro da alma delas, que muitas vezes elas são superficiais na igreja. E quando experimentam uma verdadeira comunhão, né, como diz o Novo Testamento, e vão ser tratadas, elas se afastam. Mas olha o que Paulo diz em 1 Timóteo 3,14. Escrevo-lhes essas coisas, para que vocês saibam como viver em família de Deus, e essa família é a igreja. Então nós temos que estar inserido em algo. Você não pode ser família sozinho. E se você está cansado de comunhão dissimulada e gostaria de cultivar uma comunidade amorosa, verdadeira, é necessário fazer algo. É necessário assumir escolhas difíceis. Realmente é você assumir também alguns riscos. E a vida em comunidade, ela exige uma sinceridade. Você precisa ser sincero consigo mesmo. Você precisa abrir seu coração. Então, a verdade, ela precisa ser dita em amor. Mesmo quando se sentir tentado a ignorar o problema ou evitar o assunto, em geral, sabemos que tem algo a ser dito que nos impede. E sabe o que nos impede quando nós precisamos avançar e falar? É o medo. E a Bíblia diz assim, que nós devemos falar a verdade em amor, Efésios 4:15. A resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira, Provérbios 24:26. E Paulo nos aconselha dizendo também, irmãos e irmãs, se alguém em seu grupo comete algum erro, vocês que são espirituais deverão procurar essa pessoa e gentilmente ajudá-la a corrigir. Gálatas 6:1 e 2. Muitas comunidades, em grupo, elas mantêm um relacionamento superficial, como para que elas venham evitar os conflitos. O conflito, ele traz sempre uma separação. E Efésios 4:25 diz assim, essa nova vida traz mudanças, chega de mentiras, chega de fingimento, falem a verdade. No corpo de Cristo estamos, antes de tudo, conectados uns aos outros. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. Quando entramos em conflito de uma forma certa, crescemos em intimidade. Sabe que a sua oportunidade de crescimento, muitas vezes pode ser esse conflito que você está buscando não ter. Provérbios 28:23 fala assim, verdade é que as pessoas valorizam a sinceridade mais que a bajulação. Então a franqueza, no entanto, na Bíblia, não é uma licença para você ser grosseiro. Você não deve ser grosseiro, você deve ser amoroso, corrigir em amor. E palavras impensadas deixam feridas permanentes. Muitas pessoas elas vêm e ferem uns aos outros por palavras grosseiras ou até por desejo próprio, por causa de viver aquilo que eu penso. Mas nós devemos entender que nós devemos viver segundo o que a palavra diz. Nunca empreguem palavras duras quando for corrigir um idoso, mas fale com ele como se fosse o seu pai. Converse com os jovens como se fossem seus irmãos e as mulheres mais velhas como se fosse a sua mãe. E aonde diz isso? 1 Timóteo 5:1 e 2. Então quando você for corrigir alguém, você não deve ser duro. Você deve falar como se você estivesse falando com a sua mãe, com educação. E falar a verdade, sem feri-la. Porque a verdade falada da forma errada é como um prego que é martelado na madeira. Ela gera uma marca profunda. Por mais que o prego seja removido, a marca continua lá. Lamentavelmente, milhares de igrejas, comunidades, elas foram destruídas por causa da falta da honestidade. Paulo precisou repreender a igreja de Corinto pelo seu silêncio passivo ao permitir a imoralidade. A vida em comunidade exige você ser humilde, tanto para como você fala com as pessoas que estão acima, aquelas que estão no seu mesmo nível e aquelas que estão abaixo de você. Então a presunção, o convencimento e o orgulho obstinado destroem a comunhão, mas é rápido que qualquer outra coisa. O orgulho ergue muros entre as pessoas, porém a humildade, ela constrói pontes.
Sabe o que permite alguém acessar o seu coração realmente? É a forma como ela chega até você, sem uma presunção ou sem a soberba. Sendo que acalma, suavizando as relações. E a palavra diz assim: sejam todos humildes uns para com os outros. Mas o que nós vemos? Nós vemos pessoas humildes ou praticando a humildade com pessoas superiores. Mas pessoas do mesmo nível de relacionamento ou abaixo, muitas vezes são presunçosas. Isso é muito ruim, isso não é bom. E a continuação do versículo de 1 Pedro 5, a parte C dele, diz assim: porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Já assim, nesse ponto, eu quero já declarar que o Senhor vem conceder graça a nós e que nós possamos perceber quando nós estamos errando. Você precisa realmente reconhecer. Sabe o que difere uma pessoa da outra que recebe poder do Senhor? É aquela que reconhece o erro. Então, quando você reconhece que você não consegue, você recebe graça. Existem maneiras práticas para viver humildemente. Eu quero lê-las, ó. Admita as fraquezas, seja paciente com os outros. Não se comporte como superior a alguém. Antes, alegre-se na companhia das pessoas comuns. Nada façam por opção egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a você mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, nesse ponto, realmente você tem que ajudar os irmãos a crescer, mas não por um motivo de fofoca ou para trazer condenação para a vida da pessoa, e sim ajudá-la ao crescimento. Estar em família e uma família grande traz, né, pessoas com problemas e dificuldades emocionais, maltratadas. Mas um elemento essencial é cortesia. É realmente você conhecer a pessoa e as experiências que ela passou nos torna mais compreensivos com ela. Outro procedimento que também traz cortesia na hora de nós de nós tratarmos com as pessoas humildemente é você não subestimar. É você realmente valorizar o que a pessoa está sentindo. Então, o sigilo não é só você ouvir passivamente, não, você ajudá-lo, mas significa que aquilo que foi compartilhado dentro desse grupo, ele não sairá dali, a não ser que a pessoa queira dar como um testemunho depois. Provocam discussões e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. Provérbios 16, 28. Então, a fofoca sempre foi causa de mágoa, discórdia, e isso destrói as amizades. Então, Deus é muito claro quando ele fala sobre essa questão da fofoca. Ele não quer essas distinções, isso traz briga, traz contenda dentro do grupo. Uma comunidade, ela não se reúne somente através das reuniões quando eu estou com vontade. Não, nós temos uma coisa chamada frequência. Regularmente eles adoravam junto no templo todos os dias. Atos 2:46. Então viver em comunhão requer um investimento de tempo. Se você é membro de um pequeno grupo ou de uma classe de escola dominical, então recomenda um pacto entre vocês, que ele vai estar gerado entre autenticidade, reciprocidade, sinceridade, compaixão, humildade, cortesia, constância, sigilo. Ter comunhão significa desistir do nosso individualismo e independência para nos tornarmos interdependentes. Os benefícios de compartilhar a vida uns com os outros são plenamente compensadores e nos preparam para o céu. O tema de hoje é: a comunidade exige um comprometimento. Nós compreendemos o que é o amor quando descobrimos que Cristo deu a sua vida por nós. Isso significa que temos de dar a nossa vida pelos outros fiéis. Pergunta para nós meditarmos: como eu poderia hoje ajudar meu grupo e a minha igreja a desenvolver as características de uma comunidade verdadeira? Quero orar com você. Pai, nós rendemos a Ti, Senhor, a nossa vida. Nós damos graça pela Tua bondade, pelo Teu amor. Eu quero, Senhor, orar que o Senhor venha me ajudar a falar com a pessoa certa aquilo que realmente eu preciso falar. Da forma certa, me livre do melindre, me livre das escolhas erradas, livre a cada um, Senhor, que está aqui. Diga isso, Senhor, livra eu de fazer o que é errado, livra eu de falar o que é errado, para que eu possa viver em comunidade. Que toda fofoca, que todo mal que age, toda contenda caia por terra. Nós declaramos o Teu amor sobre a vida das pessoas e que nós possamos crescer a cada dia no Teu amor, em nome de Jesus. Ótimo dia, seja abençoado na presença do Senhor.